A Shield Security é uma empresa focada em prestação de serviço e representação de fabricantes no mundo de segurança da informação e privacidade. Então, além, né, da nossa parceria com a Hacker Ranges, que é o que a gente vai aprofundar hoje aqui, representamos diversos outros fabricantes do mundo de segurança da informação em diversos pilares diferentes, desde anti-malware, anti-spam, DLP, proteção de API, proxy, tudo que vocês puderem imaginar, né? Firewall, tudo que vocês puderem imaginar no mundo de segurança da informação, temos um representante, né, de fabricante aqui do nosso portfólio para poder apoiar o mercado nas demandas aí nesse quesito. A Shield Security, um dos grandes diferenciais dela é o nosso time técnico. Do nosso time completo aqui, 80% é participante dos times técnicos, onde a gente tende a deixar todos os nossos clientes com uma satisfação muito grande naqueles quesitos de acompanhamento técnico dos projetos, em apoiar ele nas demandas do dia a dia, ao invés de só ser uma revenda que vende o software e boa sorte com o suporte do próprio fabricante. Então, sempre estamos aí apoiando os nossos clientes e é assim que nós estamos expandindo a nossa atuação. Eu sou de Minas, mas a Shield Security é de São Paulo, então atuamos aí no território brasileiro de uma forma completa, com grande foco, né, pelo menos por conta do relacionamento, em São Paulo e Minas, mas atendemos todo o território brasileiro. Então, obrigado de novo pela presença de todos. Devolvo aí a palavra para o Vitão, que vai orquestrar com vocês, junto com o Vinícius aí, para poder apresentar para vocês aí a Hacker Ranges. Obrigado. Maravilha, Vilani, obrigado, viu? Obrigado também, né, por esse momento aqui, esse espaço aqui, é muito interessante. Eu vou passar agora passar a palavra para o Vinícius, para ele poder explicar um pouquinho, falar quem é ele, quem é Hacker Ranges, e depois a gente começa de fato o nosso tema. Mas antes disso, eu só queria informar para todos, né, até para a gente ser conforme aqui a legislação, que a gente vai gravar o nosso webinar aqui para a gente poder depois compartilhar isso e também com aquelas pessoas que não vieram também, que nos solicitarem, a gente poder compartilhar. Beleza? Então, só avisando, Vinição, a palavra é tua, meu querido. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vilani. É um prazer falar com vocês. Estamos ainda em janeiro, primeiro mês do ano, último dia do mês, correto? Sim, né? E que legal que vocês estão comparecendo ao bate-papo de hoje para falar sobre privacidade de dados. Da minha parte aqui, vou trazer uma abordagem um pouco diferente. Eu não sei o quanto vocês estão acostumados com o termo OINST, que é o Open Source Intelligence, e tem tudo a ver aqui com a privacidade de dados, porque se trata aí de dados pessoais também. E claro que também a gente vai falar sobre o contexto do como que a gente se conscientizar para proteger melhor os nossos dados, e aí utilizando a gamificação, que é o que a gente está trazendo aqui, o Hacker Rangers. Falando um pouquinho sobre mim também, sou o Vinícius, eu sou o CEO aqui da Hacker Rangers. A Hacker Rangers é uma plataforma para mudar a forma como as empresas conscientizavam os seus colaboradores, que eram por meio de palestras ou aqueles cursos mais burocráticos, né, que a gente chamava de Next to Finish, ou mesmo para ler algumas políticas de segurança e no final você dava apenas um consentimento. Só lembrando que a nossa LGPD, no artigo 41, no inciso 2, parágrafo 3, ela cita que uma das poucas coisas que é clara, específica na lei em relação à segurança da informação, é que é dever aí do encarregado, do DPO, orientar seus colaboradores e contratados em relação às boas práticas de dados pessoais. E o que ficou interessante nessa quesito da LGPD é que ela abriu a cabeça, a mente das empresas para proteger não só os dados pessoais, mas como todos os dados da empresa. Então, né, a gente não vai falar só de dados pessoais, mas todos os dados da empresa. E no final eu vou dar mais, né, que a gente reservou para falar mais do Hacker Rangers em si, até acho que o Vitor vai falar sobre, a gente tem uma surpresa para vocês aí, que é o jogo, já com premiação para os melhores colocados, jogando dentro do Hacker Rangers, uma mini experiência de uma semana. E mais informações também sobre o Hacker Rangers, vocês podem consultar diretamente a Shield Security, que é o nosso grande parceiro, e nós hoje, a Hacker Rangers conscientizou já mais de 600 mil usuários em 250 organizações, desde Petrobras, Quinto Andar, iFood, Prudential, Allianz, então tem desde grandes organizações como pequenas organizações. Então o Hacker Rangers desde 25, que a gente chama, né, licenças, né, mas até pode ter menos
usuários até mais usuários aí, no caso até de 100 mil usuários. Então, espero que vocês gostem tanto do tema que nós vamos falar agora e também para vocês conhecerem um pouquinho dessa abordagem que é diferente, né, dessa burocrática, que é de forma de gamificação, que é jogando realmente um jogo com regulamento, começo, meio, fim, ranking e todos os elementos aí de um jogo. Então, obrigado aí, Victor, obrigado, Shield. Ótimo, Vinícius, valeu demais. É um prazer para nós termos a Hacker Ranger como nossos parceiros. Compartilho com vocês, né, já introduzindo aqui um pouco daquilo que a gente pensou em compartilhar com vocês. De fato, no dia a dia das empresas que a gente acompanha, até das experiências passadas que a gente, né, profissionais passadas que a gente teve, o programa, um projeto de adequação, ele já foi, né? Já foi a época dos projetos de adequação, principalmente das grandes empresas. Então, lá atrás, quando se começou a falar sobre privacidade e proteção de dados, houve um boom no mercado de projetos de adequação, onde existia ali uma cartilha, um passo a passo a se seguir. E o que a gente foi vendo é que, à medida que essas empresas foram implementando esses projetos iam seguindo, chegando ao fim, e aquilo ali para que tivesse, né, uma continuidade, eles entenderam, as grandes empresas entenderam, as empresas como um todo entenderam, não só as grandes, mas as empresas entenderam que era necessário tornar-se aquilo ali algo, um programa, algo que fosse da cultura das empresas e não mais simplesmente um projeto, algo que tem início, meio e fim. E à medida que isso torna-se um programa, perdão, que isso torna-se um pedaço da cultura da empresa, essa necessidade de conscientizar os colaboradores, ela vem de uma forma muito particular de empresa para empresa. Então, o que a Hacker Range, de fato, né, tem ajudado nós, os nossos clientes, e também deixa latente essa demanda dentro das empresas, é que cada empresa vai entender qual que é a melhor forma de conscientizar o seu usuário, o seu colaborador, seja através da gamificação, seja através de um plano de comunicação robusto. Então, a gente tem, né, a Hacker Range como nosso parceiro, para que a gente consiga sanar essa necessidade à medida que as empresas vão atingindo um nível de maturidade dentro desse estabelecimento dessa nova cultura, é necessário que a gente busque novas formas de fazer com que essa cultura aconteça, com que esse valor, né, que é o valor da privacidade, proteção de dados, da segurança, seja enraizado no dia a dia e na rotina mesmo das pessoas dentro das empresas. E eu ouso dizer, Vinícius, que esse 2023 ele tende a ser o ano da privacidade, da segurança e da proteção de dados, porque o que a gente viu foi, né, em 2018, a criação da lei, em 20 a colocação da lei, né, na prática, então ela passou a ter a sua vigência em 20, em 21 ela passou a poder ter ali as suas autuações. Em 22 foi um ano onde a ANPD, né, a Autoridade Nacional, fez ali muito. A gente estava esse final de semana agora, né, na sexta-feira passada, a gente estava lá em São Paulo e a gente teve a oportunidade de escutar um pouquinho do Dr. Arthur, que é um dos diretores, né, o presidente do conselho da NPD, falando um pouquinho sobre o tanto que a NPD fez durante esse ano, por mais que a gente tenha ali a expectativa de que as coisas aconteçam de uma forma muito mais célere, né? Porque muitas vezes, igual no caso da Shield, que estamos suportando empresas nessa busca pela conformidade LGPD, a gente quer que as coisas saiam mais rápidas para que a gente consiga pensar e buscar e trazer soluções mais rápidas aos nossos clientes, aos nossos parceiros. Mas a NPD, de fato, trabalhou muito nesse ano de 2022. Mas é em 2023 que a gente espera, nesse primeiro trimestre, no mais tardar no primeiro semestre, ter a regra de dosimetria, que é aquela que vai, vamos assim dizer, liberar, né, com que a autoridade nacional faça ali as suas autuações, que ela, né, possa, enfim, conceder algumas multas e algumas autuações. Então, isso a gente, na nossa visão, a gente entende que isso vai trazer um novo respiro, um novo gás, vamos assim dizer, para o assunto de privacidade e proteção de dados, o que está totalmente relacionado com a parte de segurança, porque não adianta nada a gente ter uma cultura de privacidade de dados, os nossos dados estarem todos é, é, organizados, a gente ter todos os processos registrados, os nossos contratos adequados, um canal de atendimento dos titulares bem sólido, conseguir atender os titulares dentro dos prazos, fazer todo esse arcabouço relacionado à privacidade, se a gente não tiver o nosso respaldo de segurança.
se a segurança também não for um pilar dentro da empresa. Porque se a gente não tem, né, a segurança como um pilar, isso pode acontecer, né? Pode ter uma brecha, pode ter uma seguinte situação onde um atacante vai perceber aquela brecha e pode colocar tudo a perder. E aí ter uma exposição dos dados, ter um sequestro dos dados, e isso daí cai na mídia, e aí todo aquele trabalho que foi feito relacionado à privacidade e proteção de dados, ele cai por terra ou ele é questionado. Então, é importante que essas três palavrinhas, né, a privacidade, a proteção e a segurança dos dados, principalmente, né, no que tange a dados pessoais, porque é o contexto que a gente está inserido hoje dentro do nosso país, impulsionado aí pela LGPD, que essas três palavrinhas comecem a fazer cada vez mais parte da nossa cultura. Não porque existe uma legislação, isso também é importante, né? Então, a gente colocava isso também na sexta-feira. É importante sim ter uma legislação, então a gente precisa atender. Isso aí não é discussão mais. Aquelas pessoas, né, que achavam, que falavam. E olha que eu já escutei isso muito, tá, pessoal? Eu trabalhei, né, antes de trabalhar na Shield, numa grande empresa do ramo de construção civil. E quantas vezes eu escutei quando a gente estava ali tentando angariar esforços, angariar orçamento, angariar atenção para o tema, quantas vezes eu escutei o questionamento, poxa, mas será que essa legislação vai pegar? E essas pessoas, depois de um certo tempo, elas falaram: Vitor, pegou, né? Pegou, já está acontecendo, então agora de fato a gente precisa transformar a realidade das empresas. E aí, um contraponto que eu queria trazer aqui, já trazendo, né? Já tentando fazer um link com aquilo que o Vinícius vai compartilhar com a gente. O Brasil não tem essa cultura, a cultura da preocupação com a privacidade. Se a gente for olhar para a Europa, para os países do norte da Europa, do leste da Europa, são países onde as pessoas acabam sendo mais intimistas, as pessoas acabam sendo mais reservadas. O Brasil, o brasileiro, não tem isso na sua cultura. Então, desde o início, a gente nunca, desde quando a gente nasce, e aí o presidente da NPPD, né, o Davis, compartilhou isso com a gente tem que ter, a gente tem que fazer essa conscientização, ou a gente tem que se preocupar com a conscientização sobre privacidade e proteção de dados com as nossas crianças também, não só com os profissionais que estão trabalhando, que estão nas empresas ou que estão próximos, né, de um agente de tratamento, mas para que isso seja incorporado na nossa cultura, a gente precisa começar a falar, trazer essa preocupação para as nossas crianças que estão baixando aplicativos e jogos na internet, as nossas crianças que estão usando redes sociais e deixando ali, né, dispostos todos os seus dados, das suas imagens. Então, isso é algo que a nossa cultura, a cultura brasileira, nunca teve essa preocupação. E graças a Deus, né, veio essa legislação que traz essa preocupação, um valor novo para essa sociedade que nunca se preocupou tanto, né, com essa questão de segurança, de zelo, de cuidado com as nossas informações. Então é algo que a gente precisa preocupar muito além da nossa mesa de trabalho, muito além do nosso notebook, muito além do nosso celular corporativo. É algo que impacta no nosso dia a dia. É algo que na hora que a gente vai na padaria, a gente pode ter essa preocupação. Na hora que a gente vai nas farmácias, a gente tem que ter essa preocupação. Na hora que a gente faz um cadastro na internet, na hora que a gente usa um aplicativo que vai ali envelhecer as nossas feições. Então a gente precisa se preocupar com isso. Não simplesmente para atender a LGPD, não simplesmente para deixar as nossas empresas conformes, mas sim para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. A gente precisa começar a se preocupar com isso, porque se a gente tiver essa preocupação no âmbito pessoal, né, nas nossas vidas, com certeza a gente vai levar essa preocupação para dentro das empresas. E aí, quando as empresas falarem sobre isso, quando as consultorias vierem falando sobre a LGPD, sobre essa preocupação com a privacidade, sobre querer tornar um processo conforme, sobre a preocupação com o atendimento dos direitos titulares, com a readequação de um contrato, de um processo, com a revisão de um risco que a gente está correndo por conta de um compartilhamento que está sendo feito de uma forma inadequada, tudo isso fica mais suscetível, é, mais tranquilo de assimilar essas informações, de assimilar essa preocupação, de ter isso como algo da nossa cultura, algo que não soe como, nossa, quanta burocracia, nossa, mas que coisa mais chata, isso está querendo acabar com os negócios. E o que a gente tem falado muito com os nossos clientes a gente tem que conseguir achar esse equilíbrio entre a perenidade dos nossos negócios e a conformidade com a lei.
Não adianta nada a gente também buscar um nível de conformidade com a lei que comece a atrapalhar os nossos negócios, porque a partir do momento que o negócio não está saudável, não adianta estar conforme a lei, porque querendo ou não, o negócio tende a acabar. Então, é o limiar, vamos chamar assim, a cereja do bolo, aonde a gente vai conseguir ganhar o jogo, e é isso que a gente tem tentado fazer nos nossos clientes, é entender a realidade do cliente de tal forma, seja a cultura, seja a forma como ele age, seja a forma como ele faz a gestão de riscos, mas é conseguir entender esse limiar entre a perenidade do negócio, então a conformidade do negócio estar aliada ao sucesso do negócio. Eu acho que essas são as duas palavras que a gente tem que buscar, a perenidade e o sucesso, né? Então que a conformidade e o sucesso, desculpa. Então, que isso seja de fato uma preocupação, passe a ser uma preocupação, e óbvio, mais uma vez eu queria reforçar isso que eu acho que é muito importante. A gente precisa entender que não existe produto de prateleira quando a gente fala de conformidade a uma legislação, quando a gente fala de privacidade e proteção de dados. Nós temos que buscar aquilo que cabe às nossas empresas. Por isso que o trabalho de consultorias como a Shield, de empresas parceiras como a HackerRanger é tão importante, porque a gente entende a realidade do cliente e assim ajuda ele a buscar esse sucesso e essa conformidade. Porque senão, aqueles produtos que chegam de prateleira, no início parece que é bonito, no início parece que vai trazer uma conformidade, mas depois, à medida que vai passando o tempo, à medida que os processos vão começando a encontrar as dificuldades, tudo cai por terra, porque não tem uma base, não tem pilares que vão sustentar esse programa, essa nova cultura. Então, pessoal, era isso. Eu queria passar agora a bola aí para o Vinícius. O Vinícius vai compartilhar com a gente algo que é muito interessante, que tem total relacionamento com essa nossa preocupação, com esse nosso cuidado com os nossos dados, com os dados das empresas, com os dados pessoais, mas entendendo que o não cuidado, né, vamos assim dizer, o não se preocupar com isso, acarreta num universo de possibilidades que não se fala muito, ninguém se fala. Provavelmente a gente nunca vai ver isso no Fantástico, provavelmente a gente nunca vai ver isso nas grandes mídias, essa preocupação ou falar do que acontece por baixo dos panos ou aonde estão sendo utilizados esses nossos dados. Então, Vinicião, compartilha com a gente aí como que você tem visto isso, compartilha com a gente o como a HackerRanger tem ajudado aí as empresas e as pessoas a terem esse cuidado ou a crescerem, né, trazerem maturidade para essa cultura. Obrigado, Vitor. Pessoal, eu vou trazer. Se alguém puder, se alguém não, quem puder no chat, só falar qual que é a experiência de cada um, se é DPO, se é analista de segurança, se é CISO, porque eu vou entrar em algumas coisas um pouquinho mais técnicas, e aí para eu poder saber o quanto que eu tenho que explicar cada termo, então se puder no chat, só falar DPO, CISO, RH, que seja, advogado, para me ajudar aqui. Enquanto isso, eu já vou falando um pouquinho para vocês. Eu vou compartilhar bastante dados com vocês e pesquisas, mas a primeira coisa que é um consenso é assim, todos já, né, não precisa de muita pesquisa, mas claro, é importante para corroborar com o que a gente vê no dia a dia. Então, vou compartilhar com vocês pesquisas sobre uma coisa óbvia. 90%, tá? Quando acontece um ataque numa companhia, ela é direcionada a pessoas, tá? E isso daí é uma grande maluquice que a gente vê no mercado, porque se uma empresa tem, sei lá, vamos supor, um valor hipotético aqui, R$ 10.000 para investir em cibersegurança, ela gasta 9.500 com tecnologia e R$ 500 com pessoas, sendo que 90% dos ataques são direcionados a pessoas e não a tecnologias. E também é outra, tudo relacionado a 2022, então é dado muito fresco essas pesquisas, tá? Eu vou copiar e colocar o link aqui para vocês. Já vou colocar agora, ó, esses dois links, aí vocês podem ler depois com calma. E esse link aqui, ele reúne aqui para vocês também um pouco do mais dados mastigados aí sobre a área, tá? Então, assim, sabendo disso, lembrando, nós já sabemos, isso já é óbvio para nós que o ataque ele vem via engenharia social e logo nós precisamos proteger melhor a camada pessoas. E o que a gente vê no mercado? Empresas fazendo uma palestra uma vez ao ano, ou uma semana que seja, tá? Ou um treinamento mensal,
e só volta a falar nisso, às vezes, ou mandando um comunicado uma vez por mês ad hoc, mandando um e-mail. Então, uma forma muito reativa. E dessa forma, os auditores que nós já, né, conversando com eles, com as empresas, como nós temos muitos clientes que estão na Bolsa de Valores, e também, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que recebem muita auditoria. Quando acontece um incidente, e a maioria deles é relacionado à falha humana, seja intencional ou não, ele vem verificar como é o programa de conscientização da empresa. E a maioria se mostra não eficiente. Então, a mensagem aqui é para vocês: não façam mais ou menos, não façam por compliance. Nós vemos muitos escritórios de advogados vendendo, né, dentro do processo de compliance, um curso de 1 hora, de 2 horas de conscientização, tá? E aí checa lá, emite um certificado, e aí tem um dizer bem forte para quem quiser depois até acessar o site e ver, da SANS, que é uma das referências em boas práticas em programas de conscientização em cibersegurança do mundo, inclusive ela tem um framework de maturidade. Ela fala que o nível 2, que é o nível que a gente vai para compliance, ele é mais perigoso que o nível que você não faz nada, porque te dá a falsa sensação que você está seguro. Logo, estou compliance, logo eu fico mais acomodado com as defesas cibernéticas, tá? E então é por isso que a mensagem aqui sabendo das pesquisas, sabendo da tendência, sabendo como o Vitor falou, que esse ano aqui até saiu em Davos como estão prevendo nos próximos 2 anos uma catástrofe de ataque cibernético, e não é muita gente fala, nossa, é sensacionalismo. Sensacionalismo, quem falou isso não são especialistas, empresas que vendem cibersegurança, foram líderes mundiais, líderes de TI, então é porque o pessoal vê no dia a dia acontecendo esse ataque, e nós, como pessoas físicas, nós recebemos esses ataques nos nossos e-mails pessoais, WhatsApp, fraudes via telefone, por aí vai. Não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que algum familiar ou amigo próximo foi vítima concreta de um golpe cibernético. Tentativa, eu já recebi um monte, Vitor já deve ter recebido um monte. Então, a nossa maior defesa é nos proteger. E o tema que eu vim falar para vocês hoje, um pouco diferente, é o tema de OINST, que são os nossos dados, que é o Open Source Intelligence, que é um pouquinho diferente de sigilo, porque é dados que nós colocamos de forma pública, que está em um artigo que a gente escreveu e publicou num blog, aí fica nosso nome assinado, às vezes com o nosso e-mail, num LinkedIn que você deixou ela pública, enfim, né? E de diversas mídias que nós colocamos o nosso dado como público. Dado público, ele pode ser acessado, mas a nossa LGPD não deixa tratar. Só que o cybercriminoso não respeita isso, né? Ele coleta de forma com ferramentas automáticas e ele reúne então um dossiê. Tem ferramentas que fazem esse dossiê, que é o Recon NG, que está no Kali Linux, te dá um relatório com todas as cadeias ligadas. Inclusive tem um outro que faz muito parecido com o que a Lava Jato fez, que ele faz as conexões do seu contato com outros contatos, o que você pode ter a ver com aquele contato, e nisso um ataque ele fica muito mais real, né, quando ele vai te convencer, tá te ligando. Então, por isso que nós temos que saber como age um cybercriminoso. Então, vou compartilhar algumas telas com vocês aqui para te dar algumas visões desse perigo real. Posso compartilhar aqui, Vitão? Então, compartilhando, mais compartilhar. Eu tenho aqui. Tá. Vocês estão vendo a minha tela aqui do Kali Linux? Sim. Tá. Um primeiro deles que eu queria mostrar para vocês, eu não vou ficar, como eu falei, não vou falar muito tecnês aqui, mas uma coisa muito básica. Imagine que você sabe o ID do Vitor no Instagram, né? Ou no LinkedIn, ou em qualquer rede social, você tem o username dele. Com o username dele, você pode pegar simplesmente, né? Geralmente nós repetimos o nosso username, como a gente gosta de aparecer, né? Então, às vezes, primeiro nome, sobrenome, é um apelido. Então, por exemplo, né, eu posso colocar, né, sei lá, né, colocar aqui Amanda. O que esse aplicativo faz? Então, ele vai coletar em
todos os principais sistemas e redes sociais que pode ter uma conta com aquele nickname e vai te dar onde tem aquele nickname. E com isso você já faz uma... você sabe que, poxa, aquela pessoa aqui tem conta no Duolingo, puxa, eu sei que ela gosta de praticar, né? Tá precisando praticar inglês, tá? Puxa, eu vi que ela tem conta aqui no Fiverr, puxa, ó, ela então provavelmente, né, tá buscando serviços de autônomos de forma mundial. Enfim, ela vai te dar um dossiê, então, tudo onde tem conta em aplicativos de relacionamento e por aí vai. Então, isso daí ele vai fazendo uma coleta. Eu agora vou mostrar para vocês um framework, tá? Que vai fazendo esse dossiê da pessoa. Então, assim que você descobre um determinado dado, você vai expandindo e por aí vai. Então, deixa eu fazer um outro compartilhamento aqui de tela com vocês. Vou parar esse. Acho que vocês estão vendo aqui a minha tela, certo? Tá. Vocês estão vendo aqui o Orange Framework, correto? Sim. Esse Orange Framework, pessoal, eles reuniram então todas as ferramentas possíveis de coleta de dados públicos, tá? Lembrando que esses são dados públicos, tá? Então, o que é um dado público? Você colocou, você como pessoa física, olha, eu quero deixar, né, minha conta no Instagram aberta. Logo, aquele dado está público, tá? Então, qualquer pessoa pode acessar aquele dado. E então você tem aqui as ferramentas que fazem as coletas baseadas, por exemplo, se você tem um e-mail da pessoa, você pode vir por aqui e-mail, ali já vai abrir né, outra carinha aqui, então tem um e-mail search, e aí você tem todas as ferramentas aqui que você pode fazer. Aí ele já clica, inclusive ele vai para o próprio site aqui para você fazer a busca. Então ele vai te achar aqui todas as possíveis contas que tem com aquele e-mail. Agora, tem uma outra ferramenta muito interessante, que é o Have I Been Pwned. Também não sei se a maioria de vocês conhecem, e aqui eu vou dar uma dica bem prática para vocês começar a utilizar para proteger seus dados. Esse site foi lançado por um pesquisador, também um entusiasta de cibersegurança, que reúne todos os vazamentos de dados possíveis que você já pode ter tido aí na internet, tá? Então, por exemplo, de forma hipotética aqui, eu posso colocar aqui um e-mail, né? Geralmente é um e-mail que existe aqui, porque é um e-mail comum, e ele vai sair buscando se já teve vazamento com esse tipo de e-mail. No caso aqui, ele achou 186 vazamentos e ele especifica site a site onde ele vazou os dados, tá? Com isso, se o cybercriminoso conseguiu o seu e-mail, tá? Com o seu e-mail, ele também sabe aonde você teve conta por aqui e se seu dado já foi vazado. E se seu dado já foi vazado, no caso aqui, por exemplo, ó, aqui no sei lá, vamos pegar aqui um mais famoso aqui só para vocês verem, tá? No Canva, tá? Poxa, eu sei que, né, vazou o e-mail address e o password da pessoa. Se você utiliza seu password, né, para mais de um sistema, ele pode fazer uma varredura de tentativa e erro, por exemplo, sei lá, no Gmail, com o seu e-mail e acessar a sua conta do Gmail, tá? Então, além de ele ganhar uma radiografia sobre você, tá? Ele pode acessar ainda dados mais críticos sobre você, baseado em dados de acesso público, tá bom? E esse site aqui, o que ele dá de legal para você? Você pode cadastrar seu e-mail muito rápido, tá? Então, Notify Me, coloca o seu e-mail, você faz uma confirmação que vai para o seu e-mail. Se tiver um novo vazamento de dados de algum site, de algum sistema, ele te avisa e aí você pode contactar, né, o sistema para as devidas ações para mitigar aquele problema. Inclusive, você pode usar a LGPD ao seu favor, pedindo um relatório de impacto de dados e por aí vai. Tá joia? Então, são todos sistemas, ferramentas, inclusive a Rebibim Paulo está aqui, que as pessoas vão atrás de coletas de dados para saber mais sobre você, tá? Então, como eu falei aqui, se você tem um e-mail da pessoa, um username, né, no caso, aqui, ó, tô abrindo
todos eles, tá? Tem serviço que você paga, eu fiz, inclusive eu paguei $1 para achar tudo que tinha sobre mim, baseado também no meu e-mail, então ele achou vídeo, foto, então realmente ele faz uma coleta global em tudo que tem na internet de dado público sobre você. Aí aquela pergunta, mas eu posso tratar, armazenar nisso? Claro que você não, mas um cybercriminoso, né, ele não respeita absolutamente nada de lei, ele só quer te dar um golpe. Então aqui fica a mensagem de onde você deixa seus dados públicos, tá? Estão todas as redes sociais, onde você cria conta, sempre verifique as opções de privacidade. Tem muita gente que faz um mecanismo que dá um pouquinho mais de trabalho, mas ela para cada sistema ela tem um username diferente e às vezes elas vão até além e tem um e-mail diferente para cada sistema, tá? Porque geralmente o cybercriminoso sabe que a maioria não faz isso, então ela usa o mesmo e-mail, o mesmo username para vários sistemas, então ela consegue fazer essa busca muito mais, com muito menos trabalho para o cybercriminoso. Tá joia? Seguindo aqui, dando dica para vocês, vocês estão vendo aqui a minha tela ainda, correto? E no registrato, que está aparecendo no registrato é para vocês, Vitor? Tá sim, Vinícius. Já que nossos dados estão totalmente expostos, nós temos que assumir isso, tá, pessoal? Então, quando veio, eu sempre falo, tá, Vitor, que a lei veio um pouquinho tarde demais, tá? Para proteger os nossos dados. Os nossos dados já estão expostos. Então, quando alguém usa os nossos dados, muita gente pergunta: nossa, mas como conseguiu nossos dados? É tanto vazamento de dados, tanta empresa que usou de forma indevida, que a gente nunca sabe se aquele CPF nosso, se aquele endereço, né, seu endereço, aonde que ele foi capturado. Então, o que cabe às vezes a gente mudar quase de identidade a partir daquele dia 1. Imagina que você mudou todos os seus dados pessoais possíveis, né? O seu nome, o seu CPF, o seu endereço, mas acho que é quase impossível fazer isso. Ninguém faz isso. Então, infelizmente, a lei foi um pouquinho tarde. Logo, temos que assumir que nossos dados estão por aí, tá? Visto aí, todo mundo pode fazer esse teste. Então, vocês estão com o computador aqui na frente de vocês para fazer esse teste para ver quem já vazou os seus dados. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é começar a monitorar seus dados. Então, a primeira que eu já falei para vocês, já começa a monitorar de próximos futuros vazamentos. E nós temos aqui no Brasil dois sistemas de forma gratuita, que é o Registrato, tá? Eu vou mostrar um pouquinho da tela para vocês, eu só não vou logar aqui com a minha conta, que ele vai monitorar, por exemplo, se tem empréstimo no seu nome, se você tem alguma dívida com o governo, se algum protesto no seu nome, se alguém passou cheque no seu fundo no seu nome, quantas chaves Pix você tem, quantas contas em bancos você tem, porque lembrando, muito cybercriminoso para facilidade, eu abri uma conta num banco digital faz 2 dias atrás, e realmente é impressionante. Eu abri em 15 minutos. 15 minutos. Então, muitos dados nossos são utilizados de forma indevida para abrir contas no nosso nome, fazer empréstimo no nosso nome. Então, cabe a gente monitorar isso. Ou no registrato, tá? Como outro que eu vou mostrar para vocês têm que fazer isso de forma periódica. Não há nada automatizado, tá? Vocês têm que entrar. Eu aconselho, né, para ficar viável pelo menos uma vez por mês, entrar e fazer uma checagem se está tudo ok com os seus dados, tá bom? E a mesma coisa vale aqui para a Serasa, tá? Também é gratuito. Você vai verificar diversas informações sobre o seu nome. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma pequena tela só para vocês saberem o, o que tipo de dado que é o Registrato e a Serasa compartilha. Registrato está aqui o endereço, tá? Depois pode colocar no chat aí, mas é registrato.bcb.gov.br e a Serasa é serasa.com.br. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Tô acabando aqui já, tá, Vitor? Para não me estender muito aqui, tá bom? Pessoal, só enquanto o Vinícius vai abrindo aí a tela que ele vai compartilhar com a gente, quem quiser, né, igual eu já vi que o Magela aí já colocou uma pergunta aí, pode mandar no chat que assim que ele terminar, a gente vai tentar responder algumas perguntas e também a gente vai ter uma introdução do game aqui, igual a gente já havia falado com vocês. Beleza? Ó, eu tô abrindo aqui, abri aqui do registrar, deixa eu compartilhar só com vocês. Então, é só para eu te dar uma noção para vocês, né, que tipo de informações vocês podem monitorar, tá?
Então, cheque sem fundo, empréstimos e financiamentos, contas e relacionamentos, chaves PIX, CADIM federal, que são, né, você tem algum, se o seu nome está negativado em algum órgão aí do governo. E, então é importante vocês ficarem ligados. Quando você não sabe disso, às vezes você recebe uma surpresa que vai tentar fazer um empréstimo e seu nome está sujo, então alguém passou um cheque sem fundo, alguém abriu uma conta num banco digital que você não reconhece, e então cabe a nós fazer esse monitoramento com os nossos dados pessoais, tá? Do Serasa também funciona de forma parecida, não vou abrir aqui para vocês, mas vocês podem fazer de forma muito rápida o cadastro aí, tanto no Registrato quanto no Serasa, tá? E por fim, para encerrar, para passar a palavra para o Vitor aqui, para depois a gente falar do Hacker Rangers e do game, eu vou fazer o meu último compartilhamento com vocês, só para vocês entenderem o poder de fogo que está na mão dos cybercriminosos. Existem diversas ferramentas para já facilitar a vida de um ataque de engenharia social. Uma dessas é o SET, que é o Social Engineer Toolkit, tá? Acho que vocês estão vendo na minha tela, correto? Tá vendo aí, né, Vitão? Estamos sim, meu querido. Legal. Um pouquinho aqui em inglês, né, falando, né, que tem facilidades para você criar um e-mail phishing, tá? Para você disparar um e-mail phishing daqui mesmo, para você gerar, por exemplo, um QR Code falso, que é aquele que você troca às vezes para alguém te pagar via Pix. Você vai lá no estabelecimento, troca e põe um QR Code para pagar para você, né? Um exemplo. Então, por aqui, de forma muito, né, como vocês estão vendo, posso criar aqui um Wireless Access Point Attack Vector, né? Criar uma rede falsa para alguém se conectar e você conseguir também roubar dados da pessoa, tá? Então aqui eu posso fazer, por exemplo, né, ó, um spare phishing, então eu posso colocar uma lista de e-mails para disparar, eu posso criar já o template do meu phishing, tá? Então tudo por aqui eu já vou fazendo. Então são coleções e coleções de ferramentas, tá? Se vocês olharem aqui, lembrando que isso daqui ele foi feito para quem? Tudo, né, como, né, a inteligência artificial que agora está muito na moda, a inteligência, as ferramentas, elas são geralmente criadas para o bem. Só que os cybercriminosos utilizam isso para o mal, tá? O Open Source Intelligence mesmo é algo que você pode extrair muita riqueza de informação para produzir conteúdo para o bem, mas você pode usar para o mal. Então, essas ferramentas aqui são para geralmente é, os defensores de cibersegurança, mas também utilizado para pessoas do mal. Então já tem diversas ferramentas prontas, tá? Então uma específica que eu falei para vocês, que é o Social Engineer Toolkit, é onde eles já vão facilitar a vida dos cybercriminosos para aplicar estes ataques e que são como a gente viu nas pesquisas, o primeiro ataque, o tipo de ataque mais utilizado em 2022. Então, eu só quis dar uma visão geral para vocês de Open Source Intelligence, do perigo, de como a gente pode se monitorar, se proteger e saber que nossos dados já estão aí, e já que estão aí, cabe nós cobrar segurança do lugar que nós emprestamos, né, os nossos dados. Geralmente, o que a gente faz é exatamente isso. A palavra é emprestar os dados e você pode pegar de volta a hora que você quiser, mas enquanto esse momento que a gente empresta os dados, esses dados nossos têm que estar protegidos naquele sistema. Mas mesmo assim, a gente não pode confiar no sistema, temos que manter sempre vigilante e monitorando o uso dos nossos dados. Obrigado aí, Vitão. Maravilha, pessoal. E duas coisas, né, que eu queria trazer aqui para vocês sobre tudo isso que o Vinícius compartilhou com a gente. Primeiro, né, a gente não tem intenção nenhuma aqui de sermos mensageiros do mal, né, ficar fazendo aqui terrorismo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Isso daqui nada mais é do que fruto de algo que a gente tem visto no dia a dia, igual o Vinícius compartilhou. Isso aí tudo provavelmente são coisas que ele tem visto no dia a dia com os clientes, com os amigos, com os parceiros, com coisas também que a gente que trabalha no tema, né, que trabalha com um tema, a gente acaba se preocupando um pouco, a gente acaba tendo acesso a essas informações, mas que é algo que o mundo já está falando disso. Isso foi tema de Davos, no encontro lá, né, do Fórum Econômico Mundial. Então, assim, o mundo estava começando a entender que, olha, precisamos nos preocupar com os nossos dados, precisamos preocupar com esse novo ecossistema de crimes,
Antes a gente estava acostumado com o crime do cara que assaltava a gente na rua, pegava um estilete, pegava uma arma de fogo. Em algumas cidades é até mais grave, mas talvez se você mora no interior ou se você mora, né, em alguma outra cidade que seja mais tranquila, você não tem tanto contato com isso, mas isso acontece, o crime acontece e abriu-se um novo ecossistema, o ecossistema digital. Antes as pessoas não estavam inseridas nisso, as pessoas estavam na rua. O que tinha valor era aqueles bens que a gente estava trazendo eles na rua. Hoje em dia o que tem valor não são esses bens mais. Não são, né, o seu celular, o seu relógio, óbvio, eles continuam tendo valor, sim, mas essas informações, elas passam a estar muito mais acessíveis. E cada dia mais essas pessoas estão trabalhando de forma organizada, de forma estruturada, para conseguir trazer algum prejuízo para nós. Eu achei muito interessante essa pergunta que o Magelo Nelly da Silva trouxe aqui. Ele falou assim: olha, mas se houver qualquer tipo de vazamento de dados, por exemplo, de e-mail, o usuário deve ser comunicado assim como a NPD e o relatório de impacto, não? Perfeito. A lei, no artigo 48, ela fala assim: olha, o controlador deve comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevantes ao titular. A gente também discutiu isso na sexta, tá, Angela? Por isso que eu achei interessante. O que que é o relevante? O relevante é volume? O relevante é impacto? Talvez aquilo que é relevante para quem trata, para quem está dentro do ecossistema de privacidade e proteção de dados, para quem está trabalhando com esse tema, é uma coisa. E o relevante para um pai de família que está lá no interior do Nordeste, no interior do Sul, é outra coisa que é relevante. Então, isso ainda precisa ter essa sensibilidade da autoridade nacional, e essa é a nossa expectativa, né? Através da regra de dosimetria, através do parecer que eles vão dar em relação aos incidentes, para a gente conseguir metrificar isso melhor. E aí um ponto que é muito importante é os controladores que estão buscando a conformidade com a LGPD, esses sim, à medida que ocorrerem os vazamentos, à medida que eles tiverem ciência do vazamento, eles sim têm essa obrigação por conta, né, da legislação de informar tanto aos titulares que foram impactados quanto à autoridade nacional. Mas nós temos que entender duas situações. Primeira delas, esses atacantes, esses cybercriminosos, eles não respeitam a legislação. Os vazamentos que acontecem, eles não necessariamente, as grandes empresas, até que talvez com uma facilidade maior, mas normalmente não se tem ciência dele no momento do ocorrido. Se tem ciência dele um tempo depois. Eu fiz o teste aqui no site que o Vinícius compartilhou com a gente, o Have I Been Powered? Eu tive dois casos de vazamento aqui de aplicativos que eu usei em 2019. Ele está falando, olha, foi em 2019 que teve o Data Breach, mas provavelmente eu usei esses aplicativos muito antes e antes não tinha legislação, eles não tinham essa preocupação. Então, assim, tudo isso que nós estamos falando aqui, pessoal, é de suma importância. Nós precisamos aculturar as nossas, as nossas famílias, precisamos aculturar os nossos colaboradores. Isso precisa ser algo genuíno, não mais simplesmente um proforma, simplesmente um papel aqui que prova que a gente deu um treinamento XYZ. O Vinícius foi muito assertivo quando ele falou. Quantas são as empresas que dão treinamento simplesmente para falar, ó, tá feito, fizemos, check, tá dando, demos o check aqui do treinamento sobre privacidade, sobre segurança. E não, isso precisa ser constante, isso precisa ser contínuo, isso precisa ser inteligente. Não adianta que a gente achar que a gente vai mandar um e-mail marketing ou que a gente vai postar alguma coisa na intranet, no workspace da empresa, ou vai mandar um e-mail e pronto, estar conscientizado. Não, tem que ser no dia a dia. A gente participando desse evento lá em São Paulo, né? Tinham vários DPOs presentes. E o que eles estavam falando, uma das iniciativas que eles compartilharam com a gente, Vinícius, olha que interessante. É até interessante por causa do calor. Eles passavam com um carrinho de picolé porque eles tratavam de uma cooperativa no interior, né? A grande maioria das cooperativas era no interior, então são pessoas que acabam tendo ali ou não tanto contato, ou não tem tanta informação, porque não é o core business delas. Mas eles passavam com um carrinho de picolé, e à medida que a pessoa ia escolhendo o picolé, ela tinha ali o nome do picolé. Então, em vez de ser picolé de limão, era picolé fishing. E atrás do papelzinho estava escrito o que era um phishing e como se preocupar, e como se precaver
Então, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser inteligente na forma como a gente vai conscientizar as pessoas. E o Marcelo mandou aí, né? A LGPD é um processo contínuo e não um projeto de adequação. Na verdade, nasce como projeto e se torna processo. Muito. É isso, pessoal. É isso. A gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia. Vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tem nenhuma pergunta a mais, nenhuma dúvida que a gente possa compartilhar com vocês o nosso ponto de vista, a nossa opinião, eu vou devolver a palavra aqui para o Vinícius para ele explicar um pouquinho da Hacker Ranger e apresentar para nós o game aqui que nós vamos participar. Então, com calma, tá, pessoal? Um de cada vez, assim, só para a gente se organizar. Ótimo. Então, Vinicião, vamos lá, a gente segue contigo, falando sobre a Hacker Ranger e o game. Caso tenha alguma nova pergunta aqui que a gente acha interessante, eu te interrompo aí e a gente tenta responder. Beleza, meu querido? Vamos lá. Maravilha. Ó, compartilhei a tela já do jogo com vocês. Vocês estão vendo aí já, correto? Já. Opa. Um pouquinho aqui. Só um segundo. Compartilhar de novo. Aqui. Pessoal, então essa é a surpresa. Vamos colocar a mão na massa. Essa semana já vocês vão começar a se inscrever no jogo, para, claro, quem tiver interesse, para entender como é um formato gamificado de conscientização. Então vocês vão aprender na prática, os 3 primeiros colocados, depois o Victor me corrige se eu estiver errado, mas eles vão ser premiados, vai estar isso num informativo, num regulamento para vocês. E aqui eu já passando o endereço, tá, do jogo, é trial.hackerrangers.com. Mas depois o Vitor que vai pegar o interesse de vocês, tá? Para depois mandar o convite de primeiro acesso para vocês entrarem no jogo. Assim que vocês entrarem essa semana, vai ser apenas para vocês se ambientarem com a plataforma, com o jogo, tá? E na semana seguinte, segunda-feira, que realmente starta para valer o jogo, é uma mini versão, tem apenas duração de uma semana, e claro que é para vocês pelo menos entenderem como que é um formato de um jogo. Então vocês vão poder, desde responder desafio, tá? Então, no caso, tem desafio para você descobrir, né, se é um phishing, não é phishing, e aqui você vai ter o regulamento do jogo em si, para você ler todos os detalhes dele, e você vai participar do ranking. Então, como a gente combinou aqui, os 3 primeiros colocados, vai estar descrito isso no regulamento, vocês vão ganhar, né, alguns prêmios aí da Shield e da Hacker Rangers. Vocês vão ser conscientizados em termos aí de... vocês vão ter que consumir conteúdos de conscientização, responder testes, ter que passar em desafios, responder quizzes, enviar cyberatitudes, que vocês vão ver no regulamento do que se trata. Aqui também, por aqui, vocês mandam, né, o resultado do desafio, da resposta do desafio de vocês. Então, isso daí também é feito de forma gradual. Vocês vão vendo durante a semana que vão lançando esses conteúdos de desafios. Num game mais completo, né, ao longo do ano, isso é feito de rodadas, como qualquer game, tá? Você tem rodadas que você pode ser conhecido a curto prazo, no caso semanal, por exemplo, você pode estar em último lugar um campeonato da Fórmula 1, mas aquela corrida em si você ganhou, tá? O mesmo acontece no futebol, se você ganha aquele jogo em si, você pode estar mal na tabela, mas já é uma vitória para você. Então você tem reconhecimento a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. No nosso caso aqui, como vai ser apenas uma degustação, vai ser apenas de uma semana. Vocês têm objetivos aí de conquistar as medalhas, para cada medalha é uma missão específica que você tem que atingir, e também subir de patente conforme vocês adquirem aí cumpre os requisitos de vocês. O Hacker Rangers, ele tem só em português mais de 120 conteúdos de conscientização, onde você monta o seu cardápio. No caso de você, a gente montou um cardápio, se não me engano, de 2 a 3 conteúdos, tá? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, de senhas seguras, fundamento da LGPD. Então você pode, claro, na mesma temporada, colocar LGPD junto com conscientização em cibersegurança. Todos são no formato narrado, legendado e dublado. Eu não sei se eu compartilhei com o som aqui, mas eu vou
soltar aqui só para vocês verem. O som acho que não tá saindo não, né, Vitor? Não. Consigo compartilhar de novo e aparece com a opção de som. Ah, agora deu certo aqui. Alguns exemplos simples que você deve conhecer são nome, RG, CPF, telefone, endereço e e-mail. Mas as possibilidades são inúmeras. Basicamente, dados pessoais são qualquer informação que identifica ou permite identificar uma pessoa. A pessoa identificada através de seus dados, por sua vez, é chamada de titular. A LGPD também classifica certos dados pessoais como sensíveis. Alguns exemplos são informações relacionadas à origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política e saúde. Os dados pessoais sensíveis recebem um pouco mais de cuidado na lei, pois a chance deles trazerem algum prejuízo individual é muito maior do que os dados pessoais por si só. Quando os dados pessoais passam por um processo chamado anonimização, se tornam dados anonimizados, e não é mais possível identificar a pessoa a quem eles se referem. Dessa forma, a identidade do titular fica protegida. Para a lei, os dados anonimizados não são dados pessoais, então, eles não estão sujeitos às regras estabelecidas por ela. No entanto, se esse processo puder ser revertido sem muito esforço, não se pode dizer que eles foram de fato anonimizados. Então, é preciso ter cuidado. Então, tanto como eu falei para vocês, né, na parte de LGPD, quanto na parte de Uma senha é senhas, um tá? conjunto de caracteres baseado em uma informação que apenas você tem conhecimento para que um sistema possa identificá-lo. Utilizamos senhas o tempo todo para proteger não só informações pessoais, mas também dispositivos, áreas restritas e muitos outros ambientes. E é justamente por esse motivo que cybercriminosos visam tanto a violação desse dado. Existem muitas formas pelas quais uma senha pode ser quebrada. Uma delas baseia-se em testar todas as possibilidades. Basicamente, o atacante usará um programa para testar aleatoriamente diversas combinações até chegar na que você escolheu. É claro que ele seguirá uma lógica, como por exemplo, o número mínimo de caracteres que a senha deve conter para aquele website, e quais são as prováveis palavras a serem utilizadas em sua criação, já que a maioria das pessoas escolhe uma senha relacionada a algo que possa lembrar. No entanto, tenha em mente que quanto mais longa e mais complexa for a senha, maior será o tempo que um atacante levará para descobri-la. Por isso, para proteger-se no ambiente digital, antes de mais nada, é preciso aprender a criar senhas seguras para todas as suas redes e dispositivos. Pessoal, todos os vídeos, eles, né, todos os cursos, eles são tratados como de forma de microlearning, onde você tem vários vídeos desse curtos sobre senhas, no caso. Então são vídeos aí, né, de em torno de 1 minuto e 30, para que você possa conscientizar. No mundo de hoje é tudo muito rápido, muito veloz, então você não dá um treinamento, um vídeo de conscientização, sei lá, de 20 minutos ou 15 minutos que seja, e cada vídeo assistido já ganha ponto, e aí a prova que você vai ter que acertar ponto para pontuar no ranking, conforme você mais acerta, mais claro você sobe no ranking. Então você cria uma dinâmica, né, no espírito, né, de game, de ver você ser cada vez melhor, aumentando suas habilidades, seus conhecimentos. Então, é uma forma muito mais leve, e você faz isso, como o Vitor falou, constantemente. Então, ao invés de você fazer tudo de uma vez, você, por exemplo, que é a nossa recomendação, de 1 a 2 temas por semana, que dura geralmente de 10 a 15 minutos por semana. Então, você mantém os colaboradores conscientizados e sem tirar ele do dia a dia do trabalho dele. Pode fazer 24 horas, a hora que ele quiser fazer aquele conteúdo, e não numa palestra que você define o horário que a empresa decidiu participar. E dessa forma você consegue conscientizar de forma muito mais leve, muito mais motivadora, ao invés desses treinamentos obrigatórios, next to finish. Vitor, da minha parte, não sei se tem mais coisa que você gostaria que eu falasse, e obrigado aí, e passo a bola para você. Ótimo, Vinícius. Não, obrigado demais, cara. Assim, um prazer ter você aqui, ter toda essa sua experiência, todos esses insights que você nos trouxe. De fato, né, é um diferencial que eu acho da Shield Security, que ela tem buscado para, né, auxiliar na conformidade dos nossos clientes, parceiros que tragam as soluções de forma inteligente, de forma prática, de forma que sejam interessantes para a gente colocar isso no dia a dia mesmo, né? Não adianta nada a gente fazer algo que não seja
aplicável, algo que não seja interessante. De fato, isso é uma dor que as grandes empresas e que as empresas que estão, na verdade, grandes empresas não, que as empresas que estão buscando a adequação à LGPD, elas têm encontrado essa dificuldade de conscientizar. E, de fato, a HackerRange ela traz essa solução, né, para conseguir trazer temas complexos, temas que não são do nosso dia a dia, de uma forma prática, de uma forma interessante, de uma forma usual, de uma forma acessível, que traz ali um impacto muito importante na vida dessas pessoas. Pessoal, nós já estamos chegando ao fim do nosso webinar. Nós vamos comunicar, né, a todos os envolvidos aqui através de um e-mail sobre o passo a passo para poder participar do game, para poder entrar dentro da HackerRangers, fazer esse treinamento, esse uso prático aí, mais do que prático da ferramenta. Vocês vão concorrer a prêmios que podem vir ali, que vão ser dados, né, aos 3 primeiros colocados. Então a gente vai montar um kitzinho Shield e HackerRange para poder premiar vocês. Então é uma forma, né? Entrou aqui para falar de um tema interessante, vai sair daqui uma semana ou 15 dias, não lembro qual que é o prazo aí que a gente vai dar, mas já vai sair com um kit interessante. Então, assim, é uma forma de vocês testarem na prática como é que os nossos clientes têm usado a HackerRange, como que as pessoas têm usado a HackerRange para auxiliar nesse processo de aculturamento. Magelo, só respondendo a sua pergunta, tá? Esses vídeos são da plataforma da HackerRange, então, para que a gente consiga utilizá-los para a conscientização das empresas, é necessário estar, né, usando da plataforma da HackerRange, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vilane, mais alguma coisa você gostaria? Alguém aí, Leandro, Cidinha, alguma coisa? Se não, eu só queria agradecer a vocês, obrigado, uma ótima terça-feira para vocês, uma ótima semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber, qualquer coisa que vocês buscarem, que tiverem de dúvida em relação tanto ao que a Shield tem feito para auxiliar os clientes nesse processo, né, de adequação à LGPD, a trazer a privacidade para ser algo de fato parte da nossa cultura, seja dentro do dia a dia da HackerRange também, com algumas experiências, use cases deles, podem entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um ótimo dia para vocês. Aquele abraço e até mais.